Fala galera, beleza? Tudo tranquilo? Gravando aqui hoje esse vídeo aqui num formato um pouco diferente. Na realidade, esse vídeo aqui eu não tô gravando nem como Ed Brandoff, muito menos como Slash Clone. Aqui esse vídeo que eu tô gravando como Eduardo Mota, esse Eduardo Mota aqui, ó. Yeah, hey, I'm Slash, and I just wanted to say hi to all the Brazilian Guns N' Roses fans, and also to Eduardo Mota. E galera, esse vídeo é um vídeo dedicado aos fãs do Slash. Tanto os fãs do Slash que se tornaram fãs entre os anos 80 até os anos 2000, vamos falar assim, né? E também para os fãs que se tornaram fãs nos últimos 20 anos ali, né? 20 anos. Quem entre os anos 80 e os anos 2000 ali, tipo, sabe exatamente do que eu tô falando, né? Não vai ser novidade nenhuma, porque vocês viveram isso daí, né? Assim como eu, né? E pra galera que se tornou fã também nos últimos 20 anos, aí pode muito bem saber do que eu tô falando aqui, né? Afinal de contas, hoje a gente tem internet também, tipo, putz, tem fã dedicado que pesquisa mesmo, né? Tal. Mas, porventura, né? Os que não souberem, né? Esse vídeo aqui vai ser em alguma proporção esclarecedor. Então, por que eu tô falando tudo isso, galera? Quando eu comecei a fazer o meu trabalho de cover, de tributo, né, forma que vocês acharem melhor aí a nomenclatura, foi numa época que ninguém tava nem aí pro Slash. E aí você pode me perguntar, como assim houve uma época que ninguém tava nem aí pro Slash? Né? E aí a gente pode voltar no tempo um pouco, a galera das antigas, tipo, sabe exatamente o que eu tô falando, porque a gente viveu isso aí, entendeu? E a galera, tipo, que não sabe, né, tipo, vai ter uma ideia. O que acontece, galera? Vamos colocar aqui uma data, né, um ponto de partida. Final dos anos 90, 99, começo dos anos 2000, ok? Nessa época, galera, ninguém falava no Slash, né? Por quê? Porque o Guns N' Roses ele já tinha acabado há muito tempo, né? Acabado ali por volta de 94, 95. E o que se falava do Guns N' Roses nessa época era um Guns N' Roses mais voltado pro Axl, né? E para uma nova banda que ele tinha formado, e que essa banda inclusive ia vir pro próximo Rock in Rio. Então, tipo, isso era o que existia sobre Guns N' Roses na mídia, né? Aí você pode me falar, não, mas como assim na mídia, entendeu? Tipo assim, poxa, né, na mídia dá pra falar tanta coisa. Vamos voltar, galera. A gente tá falando de final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? Não existia internet da forma como existe hoje, tá bom? Né? Naquela época, as pessoas conheciam e consumiam o que estava na mídia, e quando eu falo mídia, eu estou falando de rádio, televisão e revista impressa, que na época ainda existia com muita força. Então, se você não estava na rádio, se você não estava tocando na rádio, se você não estava tocando na MTV, né? E se você não estava saindo tipo na revista Rolling Stones, ou sei lá, não lembro exatamente as revistas que existiam na época, mas no começo, né, tipo, existia como que chamava? Showbiz, né, nos anos 90, mas também no começo dos anos 90 também, a revista não era tão forte assim, né, e não vamos entrar aqui no mérito de revista de guitarra, tá, galera, Cover Guitar, né, Guitar Player, que com certeza o Slash saiu na capa de muitas dessas revistas durante esses anos aí, entendeu? Mas essas revistas, galera, tipo, não tinham poder nenhum na mídia, entendeu? Isso daí era pra guitarrista, que nem eu, que nem muitos de vocês que estão me ouvindo aqui, entende? Que era pra guitarrista mesmo, né? E essas revistas nem eram focadas nisso, essas revistas eram focadas mais, tipo, em guitarristas, tipo, mais
mais técnicas, assim, então, tipo, era mais focado, tipo, numa linha mais Steve Vai, John Petrucci, né, tipo, porque a galera que consumia essas guitarras, tipo, era mais pra isso. E nós, fãs do Slash, lógico, quando o Slash saía na capa ali da revista, a gente comprava porque a gente queria ter a revista, queria ter a foto, justamente porque não tinha nada do Slash, galera. Entendeu? Nessa época, tipo assim, não tinha nada do Slash. O Slash não tocava na MTV, entendeu? O Slash não tocava na rádio. O Guns N' Roses que se falava não era o Guns N' Roses do Slash, né? Não existia o Guns N' Roses do Slash mais. Existia, tipo, pra fãs que nem eu, que muitos de vocês, que tinham os CDs, que tinham os cassetes, que tinha, tipo, as fitas VHS e tal, e a gente mantinha o negócio ali. Mas, galera, tipo, entendeu? Não tinha impacto nenhum na mídia. Nós precisamos lembrar que é uma época que a gente estava, tipo, passando ali pelo grunge, então o que dominava, tipo, de rock nas paradas de sucesso na mídia era Pearl Jam, Nirvana, né? E depois ainda, tipo, veio a safra do rock alternativo que falava, né? Que é Evanescence, Creed, né? Offspring, né, Linkin Park, Limp Bizkit, e aí vem, né, Korn, vem toda essa galera, entendeu? Então era isso que fazia sucesso. Ninguém tava nem aí pro Slash, né? Muitas pessoas nem sabiam quem era o Slash, tá? Pessoas que gostavam de rock, consumiam rock, não sabiam quem era o Slash, ok? Aí você pode estar falando assim, caraca, tipo, que doideira, que absurdo. Não é absurdo não, galera. E se a gente voltar, inclusive, pra época onde o Guns N' Roses estava no auge, vamos voltar então, tipo, pro começo dos anos 90, né? Antes deles virem no Rock in Rio. Se vocês pararem para lembrar, quem viveu essa época aí, você ia na banca de jornal comprar uma revista que estava falando sobre o Guns N' Roses, só tinha foto do Axl. E só falava do Axl. Entendeu? Por muito tempo criou-se uma lenda urbana, né, uma coisa assim, de que ninguém sabia como era o rosto do Slash, né? Tudo bem que o Slash sempre tocou com um cabelo no rosto, mas tipo, hoje a gente vê o rosto do Slash mesmo com o cabelo. Na verdade, ninguém sabia o rosto do Slash porque não tinha foto do Slash, não tinha vídeo do Slash. Tudo que aparecia na mídia era o Axl. Assim como tudo que aparecia na mídia do Bon Jovi era o John. Tudo que aparecia na mídia do Skid Row era o Sebastian Bach. Então, assim, normal, entendeu? A mídia queria vender revista, entendeu? Público feminino muito forte, como sempre, né? No consumo, né? de materiais aí de banda, de artistas, né? Então, pô, os caras bonitão pra caramba, vamos colocar os bonitão. Vamos colocar, tipo, os caras feião, estranhão? Não vamos colocar, entendeu? Vamos colocar os bonitão. Eu não tô falando que os outros caras não são bonitos, não, entendeu? Tipo, cada um tem a sua particularidade, mas, pô, né? A gente fala de Axl, John Bon Jovi e Sebastian Bach, né? Putz, né? Fica difícil até pra Gisele Bündchen, né? Vamos falar assim. Então, beleza, né? Então, mesmo nessa época, o destaque não era pro Slash. O Slash começou a ter uma visibilidade ali entre os fãs, né? E eu tô falando fã de Guns N' Roses, não tô falando fã tipo, de qualquer coisa, não. Tô falando fã de Guns N' Roses mesmo. Ah, não, pô, fã de Guns N' Roses, tipo, gosta de tudo. Meu amigo, não existia tudo. Você tem que entender, tipo, que não existia tudo. Naquela época, tipo, se você, tipo, tinha o privilégio de ter acesso ao vinil, à fita cassete, putz, você já era privilegiado pra caramba, porque tinha foto, tinha encarte, caramba, quatro. Nós, meros mortais, muitas vezes tínhamos que gravar a fitinha da música que tocava na rádio, entendeu? Botava lá, rec, play, e pause, né, e deixava o pause lá, tipo, só esperando o locutor da rádio falar. E agora, com vocês, a nova do Guns N' Roses, Knock on Heaven's Door. E você soltava o pause para gravar a fitinha e você fazia a coleção de músicas na fitinha, porque né, não era tão fácil você ter acesso, né, você não achava, tipo, não existia Amazon, tá bom? Não existia Mercado Livre, não existia internet, né? E quando você achava era caro pra caramba. Não era barato você comprar um vinil desse, né? Muito menos importado, né? Quando lançava no Brasil já era caro, quando não lançava e era importado, tipo, aí esquece. Então o que acontece, né? Mas a gente está falando de outra época que muitas pessoas de hoje em dia, tipo, podem, tipo, não conseguir entender, porque mas a gente tem que ter cuidado com o anacronismo, né? Não pensar com a cabeça de hoje tentando julgar antigamente. Era dessa forma, então assim, não tinha
né, os fãs de Guns N' Roses, tipo, eles sabiam mais do que o que a gente tinha de via de comunicação entre o que acontecia com a banda e os fãs, era a mídia, e a mídia falava o que ela queria, como sempre. Hoje a gente tem internet onde eu posso postar aqui um vídeo, você pode postar um vídeo e a gente, tipo, tem informação, tipo, por várias vias, mas antigamente a via, ela era, tipo, praticamente uma oligarquia, né? Não vou falar que era um monopólio, porque não era só um, mas era uma oligarquia. Tipo assim, eram algumas empresas, algumas mídias que tinham controle de tudo, e é isso aí. E o que eles falavam a gente acreditava, e depois a gente descobria que era mentira. Cada semana saía a notícia, tipo, de que um morreu, não sei o que, tipo, e na verdade a gente não tinha como saber. Hoje você coloca, tipo, lá no Google e você descobre se é verdade ou se é mentira, porque tem várias fontes, mas não tinha várias fontes, tá? Beleza. Então, aí voltando, né? Então foi nessa época que eu comecei a fazer o meu trabalho de cover de tributo ao Slash. E assim, levando outra coisa em consideração, mesmo depois que o Guns N' Roses veio no Rock in Rio 2, e aí, tipo, pô, né, o Slash lá, caraca, putz, lendário, né? Caraca, todo mundo bolado, olha o maluco em cima do palco e tal. Aí o Slash, né, explodiu, e aí tipo, depois eles voltaram aqui em 92 de novo, tocaram tipo, lá na Apoteose no Rio de Janeiro, tocaram no AMB aqui em São Paulo, tal, não sei o que, pá, né, não sei o que, 93 continuaram fazendo a turnê dos Illusions ali, tal, não sei o que, pro 94 acabou, entendeu? Acabou, a banda acabou, ficou naquela tipo de vai, não vai, lançaram o Spaghetti Incident lá porque a gravadora precisava lançar alguma coisa, entendeu? E aí em 95 o Slash foi e montou o Slash Snake Pit, né, e ó pra vocês analisar, né, a banda vinha tipo no auge, né, no auge ali, e aí quando em 95, quando o Slash lançou o Snake Pit, ele veio pro Brasil fazer show, só que o Slash veio tocar em lugar para 4.000 pessoas, 5.000 pessoas, e mesmo assim o show não tava cheio, nem no Rio de Janeiro, nem aqui em São Paulo. Tipo, eu fui no Rio de Janeiro, eu não vim aqui em São Paulo, mas eu tenho muitos amigos aqui em São Paulo agora que foram no show, e não foi um show tipo sold out, não, entendeu? Foi um show normal. Vocês entendem? Por quê? Porque, assim, como a questão da mídia, a comunicação, tipo, era muito centrada, tipo, e a mídia tinha muito poder do que ia, não é que nem hoje, por exemplo, tipo assim, uma banda acaba hoje, né, mas a gente continua ouvindo coisas sobre a banda, tipo, pelos próximos 5 anos, porque muita coisa se cria na internet, não existia isso, né? Antigamente, tipo, quando a banda acabava e ela não tocava mais na rádio, não tocava mais na televisão, não aparecia mais na mídia, putz, é 2 palitos para você sumir. É 2 palitos para ninguém lembrar que você existe, entendeu? E aí vem Nirvana, aí vem Pearl Jam, aí vem aquele monte de banda, entendeu? Putz, e aí acabou, entendeu? Porque era isso, né? As pessoas, elas acabam consumindo e elas acabam gostando e elas acabam tendo contato com aquilo que vem até elas, entendeu? E não tinha mais, entendeu? Não tinha mais, né? Então, lógico, os fãs, né, que já existiam, se mantinham mais, galera, rotatividade, enfim, né? Era uma parcela bem pequena. Então, foi nessa época, né, ali entre 95 e os anos 2000, que eu comecei a fazer o meu trabalho de cover. E mesmo quando depois o Guns N' Roses voltou a ser falado na mídia, né, por causa da questão o Slash sumiu, tá, galera? Tô falando que o Slash sumiu, tá bom? Assim, o que a gente tinha do Slash na época, por exemplo, era o snakepit.org, que era um site que tinha do Slash, né? Que inclusive saía notícias sobre os meus shows, sobre a minha carreira no snakepit.org, né? Porque inclusive quando aconteceu todo esse lance da fita, do Slash mandar fita e tal e tudo mais, a equipe deles falou pra gente que uma das justificativas, um dos motivos do Slash ter né, se disposto a fazer isso, porque a equipe dele mesmo falou que ele nunca tinha feito isso e que nunca mais ele ia fazer, né? E quem já assistiu a fita percebe isso, e quem for no show do Slash Tribute Night agora, né, na próxima sexta-feira no Tonton aqui em São Paulo e vai ver a fita pela primeira vez, vocês vão perceber, o Slash é tímido, entendeu? Ele é tímido assim e tal, tipo, né, ele fala isso na fita, né? Ele fala, que dá pra perceber isso, né? Mas ele por que, né, mesmo assim,
né? Pô, ele já tinha passado pelo auge, ele nunca tinha feito nada disso, entendeu? Até então, né? A gente tá falando de 2003 que ele mandou a fita. Até hoje nunca mais ele fez, né? Por quê? E aí na época a equipe dele, né, contextualizou ali e eles falaram que é o seguinte, é porque eles chegaram à conclusão de que o trabalho que a gente fazia aqui no Brasil, né, o trabalho que eu fazia como cover do Slash, né, e aí lógico, né, eu não posso deixar de falar também do GNR Devotion Fan Club, da Ana Cristina e da Ana Lopes, né, o trabalho que a gente fazia aqui no Brasil mantinha a imagem do Slash viva. Mais uma vez, galera, ninguém tava nem aí pro Slash, entendeu? Não se falava mais em Slash, se falava em Slash nos grupos de fãs, assim, jamais, assim, pô, graças a Deus, hoje o Slash, tipo, vem aqui, tipo, faz show, tipo, solo, por exemplo, tipo, faz show, tipo, com um público super legal, entendeu? O Slash ficou sem vir no Brasil de 1995 até o Velvet Revolver, em 2005, 2006, quando o Velvet Revolver veio, não lembro exatamente. Você acha que ele não veio porque ele não quis? Não, ele não veio porque a conta não fechava. Se viesse, tipo, não ia ter público. Vocês entendem o que eu tô falando? Tipo, a conta não ia fechar. Então, assim, e aí uma das justificativas da equipe dele de ele ter, né, ter tido vontade de mandar essa fita pra gente foi justamente por isso, porque tinha essa importância, entendeu? Pô, você acha que o Slash, tipo, não conhece um monte de fã e não é grato a um monte de fã hoje em dia? Pô, eu mesmo conheço um monte de brother meu aqui, o Fred, o Pedro, Saleira, né? Uma galera aqui que tromba com o Slash direto. Pô, você acha que o Slash não gosta deles? Claro que gosta, entendeu? Mas o fato dele ter gravado uma fita, né? E ainda mais naquela época que a gente tá falando, uma época que você não tinha contato com o artista, não, galera. Era impossível. Era impossível chegar perto de um cara desse. Só chegava perto, tipo, se você estivesse lá no show, como eu conheço pessoas que encontraram o Slash na época do show do Snake Pit, né? Ou se você fizesse parte da mídia, trabalhasse na televisão, na rádio e tal, porque do mais você não tinha como encontrar com o cara. E no caso do Slash não tinha como encontrar mesmo, porque ele ficou tipo 10 anos sem vir no Brasil, então não tinha como encontrar ele. Só se eu fosse para os Estados Unidos e trombasse ele. Então, assim, não é o fato, tipo, de que, caramba, tipo, o Slash achou a gente especial como fã. Não é isso, entendeu? A equipe dele, na época, falou que o adendo aí, né, o plus na parada foi que o trabalho de tributo, de cover, né, de homenagem que a gente fazia, mantinha a imagem dele viva aqui no Brasil, né? E aí isso a gente está falando, ele mandou a fita em 2003, e aí, né, logo depois veio toda a questão do The Project, que virou Velvet Revolver. Se vocês analisarem o lugar que ele gravou a fita que ele mandou, né, é o mesmo lugar onde ele tá, que depois, né, se você colocar no YouTube aí, VH1, Behind the Scenes, especial Velvet Revolver, você vai ver que ele tá no mesmo lugar. Então ele aproveitou que ele tava gravando lá o especial do Velvet Revolver e gravou a fita para mandar, entendeu? E essa foi essa fita que chegou. Então, assim, e aí depois o Velvet Revolver, né, pô, estourou, né, super grupo e tal, e aí o nome do Slash, sim, voltou com força pra mídia, entendeu? E aí depois ele engatou, tipo, na carreira solo dele em 2010, né, e aí depois ele voltou pro Guns N' Roses e aí já era, entendeu? Então, assim, uma realidade completamente diferente, né, uma realidade completamente diferente. Então, assim, por que eu tô falando tudo isso, galera? Porque, assim, o que a gente vai fazer na próxima sexta-feira, na Slash Tribute Night, é com esse espírito, sabe? É com esse espírito, é um espírito de fã, né? Que não é porque o cara tá no auge, não é porque, tipo, quer conhecer o cara, sabe? Né? Essas coisas são muito legais, né? Mas, putz, na época que eu tava fazendo isso, você nem sonhava com isso, entendeu? Porque era praticamente impossível. Então a intenção era intenção, tipo, de que, putz, eu considero a música do cara relevante, eu considero a carreira do cara relevante, e eu acho, a minha opinião, eu acho, né, que as pessoas têm que conhecer, e que isso não pode apagar, sabe, que não pode ser esquecido,
um cara com essa importância, tipo, com esse talento, né? O cara criou, tipo, mais hit na guitarra do que, tipo, todo mundo aí criou, tipo, com a voz, entendeu? O Slash, tipo, é um caso à parte. Hoje todo mundo sabe disso por osmose, entendeu? Você fala Slash, tipo, eu saio na rua aqui, tipo, você vê o mendigo com a camiseta do Slash, entendeu? Mas na época não era assim, né? E é com esse espírito que a gente está indo fazer a Slash Tribute Night, que é o quê? É de fã para fã, que, tipo, é sobre a música, é sobre, tipo, a importância, não é, tipo, sobre, tipo, ego, vaidade, né? Não é sobre mim, entendeu? Não é sobre ninguém, entendeu? É sobre a arte, né? Aí eu acho que eu cheguei, tipo, né, numa coisa, tipo, que exemplifica da melhor forma, entendeu? É sobre a arte do cara, né? Então, assim, né, e putz, além disso, né, eu fiz muitas amizades, né, durante todas as décadas, né, da minha vida profissional como músico. Então é a oportunidade, tipo, de reencontrar muitos amigos, né, oportunidade de encontrar pessoalmente também, tipo, novos amigos que eu fiz aí nessa caminhada que a gente conhece pela internet, por causa do Double Talking Cast, por causa né, das coisas que eu venho criando como criador de conteúdo também na internet. Então, tipo, uma oportunidade legal pra caramba, entendeu? Oportunidade, tipo, de putz, e agora sim, subir no palco e tocar essas músicas que pra mim, né, é um prazer pessoal poder tocar essas músicas, porque são músicas muito boas, né, e tocar ali, tipo, né, com o máximo de empenho, né, com o máximo de dedicação, né, que quem conhece o meu trabalho sabe que eu sempre priorizei muito a questão, tipo, sabe, do respeito, né, pela música, né. E além disso, a gente vai fazer sorteio de livro, vai sortear, tipo, as camisetas do Pepe Le Pew, que eu já mostrei aqui, tipo, e mostrei no podcast também, né. E assim, e a minha intenção, né, tipo, o que eu espero é que dê muito certo, porque dando muito certo eu tenho a intenção de pegar uma parte da receita da bilheteria ali. Como vocês sabem, tipo, é uma casa de show, então a gente tem que dar, tipo, né, metade de todo a bilheteria para casa de show e a outra metade é pagar as contas. Né? Então, tipo, a minha esperança é que, assim, dê para pagar as contas e ainda, tipo, role uma verba para eu poder ajudar instituições da causa animal, né? Já falei disso aqui com vocês. E também isso daí é um teste, né, galera? Porque, assim, hoje a minha prioridade de vida não é mais focada, tipo, na questão musical, né? Eu tenho outras coisas hoje que eu faço na vida, né? Mas a música é uma coisa muito importante, né? Sempre foi, tipo, não tem como, tipo, eu chegar e falar assim, tipo, pô, né, agora a música não significa nada para mim. Tudo que eu tenho na minha vida, né, eu devo à música, eu conquistei com música, conquistei com a guitarra na mão, né? Então, mas além disso, né, música é uma coisa muito boa para a cabeça, é bom para o espírito, entendeu? Então, poxa, nada impede de que, poxa, isso dando certo, pô, fazer um show aí uma vez por mês, fazer um negócio legal, né? Encontrar a galera, trocar ideia, né? Falar dessas coisas aqui, entendeu? Trocar informação, lembrar de coisas, rever os amigos, né? E além de tudo, ainda conseguir, tipo, ajudar, né? Uma organização aí que cuida de animais abandonados, né? Questão de doação de animais, né? Que, como eu já falei aqui algumas vezes, vocês sabem, é uma coisa que uma coisa que eu gosto de me preocupar, né? Então, fica aqui o meu convite para vocês, né? E aí, por vários motivos, né? Se você é meu brother das antigas, putz, vamos lá, vamos trombar, tipo, vamos trocar ideia, né? Relembrar as histórias das antigas aí, né? Agora, tipo, a gente não é mais tão louco como antigamente, a gente não é mais tão novinho como antigamente, mas estamos aí, graças a Deus, né? Pô, mais um motivo, putz, para curtir um som, né? Tipo, graças a Deus eu encontrei uma galera muito legal, né? Que além de músicos excepcionais, são seres humanos excepcionais também,
né? E para mim, hoje em dia, isso é a parte mais importante, porque a gente sabe que em tudo na vida, a parte mais complicada é sempre o ser humano. Então, assim, uma galera muito legal, muito de boa. Então, assim, galera, vai ser sonzeira, entendeu? Vai estar todo mundo tocando no palco, tipo, com paixão mesmo, tipo, com qualidade, né? A gente já tá ensaiando aí, tem, sei lá, quase 3 meses, toda semana, né? Então, assim, o negócio tá muito legal. Repertório está passando por Guns N' Roses, Snake Pit, das duas fases, Velvet Revolver, a carreira solo do Slash, né? Claro, não dá para tocar tudo, né, galera? Que nem agora o Guns N' Roses voltou com a nova turnê, tipo, eles tiraram músicas que a galera, tipo, já tá reclamando, porque não dá, tipo assim, o show, a gente vai fazer um show de 3 horas, né? E mesmo assim, se a gente quisesse tocar todas as músicas que a gente acha que deveria tocar, tinha que ser um show de 10 horas. Na Gunner Convention eu toquei 6 horas, entendeu? Mas não dá para fazer isso tipo numa casa de show, né? Enfim, mas mais uma vez, né? Isso serve como um teste, porque pô, se esse der certo e for legal, a gente pode fazer uma noite só Snake Pit, uma noite só Velvet Revolver, uma noite só Guns N' Roses, uma noite só Slash. Né, a gente também vai tocar tipo sons igual do Lenny Kravitz que o Slash participou, então uma noite tipo que a gente vai fazer muito som tipo que o Slash participou, dá para fazer várias coisas, galera, entendeu? Várias coisas, né? E são todas coisas legais, né? Mas precisa dar certo, né? Tipo, eu não vou tipo ser hipócrita aqui para vocês e falar, não, tipo, se eu chegar lá tipo e tiver tipo meia dúzia de gato pingado lá, eu vou continuar fazendo. Eu não vou, né, galera? Tipo, hoje eu tenho 45 anos de idade, como eu disse, tipo, eu tenho outras prioridades na vida, né? Tipo, putz, né, não dá, não vou mentir para vocês. Mas, pô, tomara que dê certo, e eu tô acreditando que vai dar certo, porque aí pelo menos a gente tem, tipo, esse encontro aí, vamos chamar assim, entendeu? Onde, tipo, uma vez por mês, uma vez a cada 45 dias, a gente vai lá, tem um show, a gente se encontra, os fã-clubes, né, os fãs, pô, rola sorteio, troca ideia, entende? E assim, pô, a galera que não pôde vir dessa vez, vem na outra vez, sabe? A música que não deu para tocar dessa vez, tipo, a gente toca da outra vez, né? E a gente vai, né? Porque assim, agora voltando lá no início da conversa, né? Não, assim, o Slash não precisa, tipo, mais de ninguém, tipo, né? Ajudando ele a manter a imagem dele, tipo, viva no Brasil, porque ele tá no topo, graças a Deus ele tá aí, tipo, né? Um dia depois do nosso show, tipo, ele vai estar aqui no Brasil tocando, né? Vários shows, inclusive mais um motivo, né? O nosso show ele é um aquecimento ali para os fãs, né? Então, tipo, não é esse o motivo agora. O motivo é realmente de celebração, né? Putz, a gente teve essa história, foi uma história muito legal, passamos por tudo isso aqui que eu expliquei aqui, entendeu? E agora a gente tá novamente aqui em 2026, Guns N' Roses Native Slash, tipo, lá em cima do palco, tipo, tocando, né? E daqui a pouco ele vem com a carreira solo dele, entendeu? Então, assim, a gente tá vivendo um momento que daqui a pouco acaba, galera. Entendeu? A gente sabe, os caras tipo estão 60 já, então daqui a pouco vai acabar, entendeu? Nada dura para sempre. Então vamos aproveitar, né? E a Slash Tribute Night, né? É um ponto de encontro ali onde a gente tem para poder tipo falar do que vai acontecer, do que aconteceu também. Por exemplo, entendeu? É claro que o show que a gente vai fazer e dessa vez é um aquecimento, mas de uma próxima vez, por exemplo, a gente pode fazer depois que o Guns N' Roses tocar aqui, depois que o Slash tocar, tipo, para todo mundo contar, né, como é que foi, entendeu? Pô, eu consegui pegar uma paleta, pô, eu gostei disso no show, não gostei daquilo no show, então, enfim, motivos pra gente se encontrar lá é o que não faltam, né? E eu espero ver todos vocês lá, né? Lembrando mais uma vez, é na próxima sexta-feira, no Tom Tom Jazz Music Club aqui em São Paulo, em Moema, tipo, lugar tipo super tranquilo, tem metrô tipo na esquina, né, tipo lugar sossegado, né, pode vir com a família, pode vir com criança, a casa abre 7 horas da noite, né, tipo, não tem problema tipo de entrar criança na casa, eles já estão acostumados com isso, tem mesa, dá para ligar, dá para fazer reserva, né, um ambiente super tranquilo, assim, super familiar, então assim, não tem motivo para a galera não colar, né? E mais uma vez espero ver todos vocês lá. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente. Tem ingresso antecipado sendo vendido pelo Simpla, mas só chegar lá também e comprar também. Lembrando que, né, tudo dando certo, né? E se Deus quiser vai dar, né? Parte da bilheteria a gente quer converter para poder ajudar uma instituição que ajuda aí na questão das causas animais. Beleza, galera? Então, tamo junto. Nos vemos sexta-feira. É nóis.
rock and roll.